Olá, profissionais da ventilação, da refrigeração e do aquecimento. Estamos aqui hoje para fazer uma pequena demonstração do nosso novo software de seleção de ventiladores, Vortex versão 4.0. Primeiro, a gente mostra aqui o nosso site, que também é novo, com linguagem responsiva aí para acesso em celular, em tablets. E aqui na menu a gente pode ver então nas ferramentas de seleção que são disponíveis então dois softwares para uso, né, dos profissionais, o EasyVent e o Vortex. O EasyVent é uma versão do Grupo Soler Palau online, e o Vortex é uma versão local aqui da OTAN SP Brasil, que pode ser baixada no seu computador. Então, esse é o que nós vamos ver hoje, a sua funcionalidade. Então, o primeiro passo é baixar e instalar. Depois disso, então, abrir esta tela, esta janela. Então, do software de seleção de ventiladores. Primeira coisa, então, são os dados de entrada aqui. Vocês podem ver que o software é dividido em pequenas janelas. Então, primeira janela aqui de dados operacionais, aqui os dados do ventilador, depois os dados do motor. Vamos começar com os dados operacionais. Primeira coisa é a temperatura de operação do ventilador. Temperatura do ar que vai funcionar aí o ventilador. Então, aqui podem haver temperaturas negativas, podem ser alta temperatura. Você escolhe aí a temperatura adequada para o seu projeto. Vamos supor que seja 40 graus centígrados. Depois, a pressão atmosférica. Você pode digitar diretamente ou digitar aqui a altitude onde será instalado o ventilador. Então, vamos simular aqui que o ventilador vai ser instalado a 800 metros de altitude, numa cidade que esteja nessa altitude. A constante R é a constante do gás, né, ou do fluido que vai operar no ventilador. E essa é a constante para o ar, então aqui não precisamos mexer. A densidade o programa então já calcula automaticamente com os dados de temperatura e de altitude. E isso é muito importante, que vai influenciar diretamente na seleção do ventilador, principalmente no quesito de pressão. Aqui entramos com a vazão em metros cúbicos por hora. Vamos entrar, por exemplo, com 10.000 metros cúbicos por hora e com uma pressão estática de, vamos colocar 100 milímetros de coluna de água. Ok. Próximo passo, então, é a seleção do ventilador, do tipo do ventilador. Então, qual é o ventilador que nós vamos usar para este trabalho? Então, aqui você pode deixar todos. Se deixa ali todos, ao abrir aqui a caixinha do modelo do ventilador, ele vai apresentar todos os modelos disponíveis do nosso catálogo, que é mais difícil aí de escolher. Então, o mais fácil é a gente escolher o tipo que quer aqui da lista. E a lista está separada aqui em alguns tipos que também são bastante diversificados. Vocês podem ver aqui que tem o airfoil de dupla aspiração, o duplex, que são 2 ventiladores de dupla aspiração, o de simples aspiração, ventiladores de alta pressão, ventilador axial, centritubular, que é o centrífugo tubular,
gabinete, gabinete duplex, gabinete de forro e assim por diante. Tem os diversos tipos de ventiladores. Vamos escolher então um airfoil simples. Ok? Aqui abrimos o modelo, então ele mostra os modelos, né, de ventiladores airfoil de simples aspiração disponíveis no nosso catálogo. Vamos escolher então o RFS aqui, industrial, que é esse que não tem nenhum sufixo. E aí nós vamos para a seleção do arranjo. Aqui são possíveis diversos arranjos e nós vamos escolher o arranjo 1, que é um arranjo com transmissão por polias e correias. Depois nós temos aqui os dados do motor. Os dados do motor eles não vão influenciar na seleção do ventilador, a menos que você precise alterar a frequência do motor, que vai influenciar principalmente nos ventiladores de acoplamento direto, arranjo 4. Então não vamos mexer aqui agora. Vamos apertar no botão de seleção. E aí vocês já vão ter a lista de resultados. Então é possível atingir estes parâmetros aqui com todos esses diâmetros ou tamanhos de ventiladores. E vocês podem fazer então a escolha a partir de uma série de critérios que a gente pode exemplificar. Então, por exemplo, vamos escolher o que tem maior rendimento. Então, seria este, né? Não, vamos escolher o que tem a velocidade de descarga menor que 10 metros por segundo, que é um outro critério. Então, seria este, né? Ou então, não, vamos escolher um ventilador que tenha um bom rendimento, mas que seja mais econômico. Então, eu recomendaria este. Porque aqui nós temos os dados de potência absorvida e aqui a gente já pode ter uma ideia da potência do motor que será necessária, né? Então, considerando aí que nós temos um motor de potências padrão, né, de 5 CV, 6 CV e 7,5 CV, né? Então a gente já vê aqui que se a gente escolher esse ventilador, por exemplo, a gente provavelmente vai precisar de um motor de 6 CV. Esse aqui vai usar o mesmo motor, vai consumir mais potência um pouco, mas vai usar a mesma potência instalada do motor. E já este outro aqui, o ventilador vai ser mais barato, mas ele vai acabar usando um motor de 7,5 CVs. Então, por aí também a gente tem que buscar um equilíbrio aí, né, entre o tamanho do ventilador e o tamanho do motor, que vai acabar resultando na nossa escolha. Um outro critério que a gente pode usar é em relação à rotação, né? Tem algumas aplicações que os clientes gostam de restringir a rotação do ventilador a um determinado limite. Então aqui a gente pode ver que também se poderia adotar esse critério. Então, de forma simplificada, essa é a forma de fazer uma seleção de um ventilador, certo? Depois a gente pode ir, então, sofisticando um pouco a nossa seleção. Por exemplo, olhando os dados mais completos aqui no quadro, que fica aqui, então,
no canto inferior direito, que traz dados mais detalhados sobre o ventilador, como, por exemplo, a sua pressão sonora ou a sua velocidade periférica, ou a diferença aqui, né, entre potência absorvida standard ST ou de serviço SE. Muitos clientes perguntam: qual que é a diferença entre ST e SE? Esse é muito simples, né? O ST, os dados ST, né, que se referem à potência e também às pressões aqui, eles são os dados calculados para as condições normais de operação, que seriam temperatura de 20 graus centígrados, né, e não 40, e altitude de 0 metros, e não 800 metros, como está aqui. Então, se essa máquina, se esse ventilador fosse instalado não com 40 graus e não com a 800 metros de altura, mas a 20 graus e ao nível do mar, então ele apresentaria esse consumo de potência e essas pressões aqui ST. E o SE são as condições de serviço, então são as condições que efetivamente o ventilador vai trabalhar com esses dados operacionais que foram dada a entrada aqui no início da seleção. Bom, feito isso, então a gente pode olhar aqui a curva do ventilador, por exemplo, usando este botão. Aí a gente pode olhar então a curva, como é que o ponto, né, de trabalho, que é marcado aqui na curva de pressão total, está em relação às demais curvas de operação do ventilador. Nós temos aqui em preto a curva de pressão estática, em azul a curva de pressão total, e essa aqui em verde é a curva de rendimento. Então aqui a gente pode, né, subindo o ponto, ver qual é o rendimento lá na curva, e baixando o ponto, ver qual é a pressão estática. O rendimento está aqui no eixo direito, vertical, e a pressão está aqui no eixo esquerdo, vertical, e aqui embaixo, então, a vazão. Muito bem. Vamos encerrar por aqui.